tudo bem? Estamos aqui navegando pelas águas da Baía do Marajó. Deixamos ali o Porto das Balsas, no distrito de Coraci, localizado na cidade de Belém do Pará, né? E pegamos essa balsa em direção à maior ilha fluvio-marinha do planeta Terra. As balsas, elas têm um costume de sair às 7 horas da manhã. São cerca de quase 4 horas de navegação até o Porto do Camará, que a gente já começa a ver aqui ao fundo, ó, a Ilha do Marajó, né? Lembrando que, apesar de parecer pertinho, apesar de parecer o nome ilha, né, ser algo pequeno, mas a gente deve lembrar que a Ilha do Marajó é a maior ilha fluvio-marinha do planeta Terra. Ela tem praticamente, aí arredondando, né, cerca de 50 mil quilômetros quadrados em área. Só para a gente ter uma ideia, dos 144 municípios do estado do Pará, 16 estão localizados aqui na Ilha do Marajó. É importante a gente lembrar também, gente, né, para a gente comparar aí. Se nós formos pegar, por exemplo, o estado do Sergipe, que é o menor estado brasileiro, ele tem cerca de 22 mil quilômetros quadrados em território. Daria então para nós colocarmos aí 2 vezes o estado do Sergipe dentro da Ilha do Marajó e ainda sobraria um pouquinho de terra, né? E essa navegação que nós estamos fazendo aqui de barco, ou melhor, de balsa, é a forma que você tem de vir com o seu carro até aqui. Outra forma de vir para a Ilha do Marajó é você ir até o terminal hidroviário lá de Belém e vir de barco efetivamente até chegar também aqui no Porto de Camará. Quando nós chegarmos aqui no Porto de Camará, nós vamos então seguir por uma estrada, aí uma rodovia estadual, até os 2 municípios mais conhecidos turisticamente falando, que são os municípios de Salvaterra e de Soure, que são inclusive aí separados por um rio, que é o rio Paracauari, tá? Mas tudo isso vocês vão conhecer nessa imersão que nós estamos fazendo hoje aqui na Amazônia, aqui no estado do Pará, né? E nessa ilha que é famosa no mundo inteiro, que é a Ilha do Marajó. Quer conhecer um pouco mais do Pará, da Amazônia do Brasil? Então, vem com a gente, o GPM Tours, você por dentro do mundo.
Olá, gente! Tudo bem? Eu me chamo Levi Freire, sou guia de turismo e hoje a nossa aventura sabe por onde? Lugar grande! Nós estamos na ilha do Marajó, a maior ilha fluvio-marinha do planeta Terra. Você não escutou errado, não. A maior ilha fluvio-marinha, ou seja, uma ilha que tem influência aí tanto do rio quanto do Oceano Atlântico, quanto do mar. E, gente, é incrível. Quando a gente fala do Marajó, a gente sempre está falando no superlativo. Nós estamos sempre aumentando tudo, mas não é porque a gente queira aumentar e ser bairrista com qualquer outro lugar. É porque é a realidade. Quer ter um exemplo? A ilha do Marajó tem praticamente quase 50 mil quilômetros quadrados em área. Isso significa, vamos dar exemplos, que daria para você colocar uma Suíça, um país inteiro dentro da ilha do Marajó. Ou então, se você pegar, por exemplo, o menor estado do Brasil, que é o estado do Sergipe, capital Aracaju, você vai ter o quê? Você vai ter 22 mil quilômetros quadrados em área aproximadamente. Isto eu estou falando do estado do Sergipe, então dá para a gente colocar praticamente 2 vezes o estado do Sergipe aqui dentro da ilha do Marajó. É claro, gente, que a gente, para ser mais técnico, nós precisaríamos aprofundar muito mais, mas isso eu vou deixar para o teu professor de geografia, para o teu professor de história, né, que eles vão exatamente esmiuçar mais isto, para que você entenda o quê? Que tudo isto daqui não é único, não é só a ilha do Marajó que faz parte efetivamente desta região. Na realidade, a ilha do Marajó faz parte de um arquipélago, que é o arquipélago do Marajó. O arquipélago do Marajó, por exemplo, é formado por várias ilhotas, ou seja, ilhas pequenas, e é formado também aí, né, por outras ilhas tão famosas quanto o Marajó. Por exemplo, Ilha de Caviana, Ilha de Mexiana, que compõem este arquipélago. Mas o mais barato disso tudo, gente, é a cultura também que nós vamos ter aqui no Marajó. Como vocês sabem, aqui é o berço da arqueologia, onde foram encontrados aí alguns artefatos, como por exemplo, as urnas funerárias dos índios Marajoara. Levi, tu errou no português agora, porque tu tá falando índios Marajoara. Tu é burro, tu não sabe que vai pro plural, gente? É porque quando nós falamos a respeito de uma determinada tribo, de uma determinada etnia, nós vamos falar da etnia ou da tribo Marajoara, Caiapó e não Caiapós, né? Munduruku e não Mundurucus. Isso que me ensinou foi uma amiga minha, professora de antropologia. Beijo pra ti, Adriana, que você me ensinou que a gente não flexiona pro plural, né? Bem, depois disso, depois de nós conhecermos um pouco da história aqui no Marajó, nós vamos seguir para onde? Aliás, estamos primeiro indo para lá, depois a gente vai conhecer tudo isso, que são as famosas praias de rio com ondas, que também nós temos aqui no Marajó. Para você ter uma ideia, nós temos uma praia belíssima no município de Soure e de Salvaterra. Em Salvaterra é a Praia Grande e em Soure é a Praia do Pesqueiro. Nós acabamos de desembarcar aqui na Vila do Camará, aqui no Porto do Camará, e daqui em torno de 30 a 40 minutos aproximadamente, depende do motorista, nós vamos chegar então aí em Salvaterra, um dos municípios aqui da ilha do Marajó. Município na ilha do Marajó gente, o estado do Pará, segundo maior estado do Brasil em território, tem 144 municípios e desses 144 municípios, 16 estão aqui na ilha do Marajó. Tá bom pra ti, pequeno? Né? Olha só como é grande o Marajó, é enorme. E nós vamos então até Salvaterra, vamos pegar uma outra balsa e vamos então até o município de Soure, que é chamada carinhosamente como capital do Marajó. Não que seja oficialmente, mas carinhosamente é chamada então aí de capital do Marajó. Vamos atravessar o rio Paracauari e vamos até a Praia do Pesqueiro, onde nós faremos uma parada para banho de rio ou de mar, já que aqui a influência é tanto do rio quanto do oceano. Dependendo da época do ano, nós vamos ter aí o quê? Vamos ter uma água mais salobra,
que é quando o mar, o oceano, ele invade mais a região dos rios, e na época de chuvas, como nós estamos vivendo agora, por isso que a água não vai estar tão verdinha ou esverdeada, né? É a época das chuvas, onde o rio ele consegue adentrar dentro do Oceano Atlântico com maior facilidade por conta do seu fluxo. Vamos fazer então uma paradinha para o almoço e depois vamos então, inclusive, conhecer um curtume também. Curtume, Levi? Sim, vamos conhecer um curtume, porque aqui no Marajó nós temos a maior criação bubalina, o maior rebanho de búfalos do Brasil. É isto mesmo, então tudo isso você vai conhecer aqui com a gente. Você que conhece um pouco mais do Pará, da Amazônia, do Brasil e do mundo, então vem com a gente. O GPM Tours, você por dentro do mundo.